Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar dos livros que eu não terminei no mês de março. Ora, no início barra fim de cada mês é normal as pessoas publicarem os livros que leram neste mês, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, fazer umas pequenas críticas aos livros que leram, apresentar o que é que vão ler no mês a seguir. Mas eu hoje vou fazer uma coisa ao contrário, que é precisamente falar dos livros que eu não li. E a realidade é que eu não li um único livro que estava na minha lista de leitura para o mês de março. E eu hoje vou-vos explicar porquê. Portanto, os livros que eu tinha planeado ler em março eram estes aqui, livros físicos. Portanto, eu tinha o Kindred, da Octavia E. Butler, um livro de fantasia. Tinha o Cinderella is Dead, da Kalynn Bayron, também de fantasia. Tinha o Children of Virtue and Vengeance, da autora Tomi Adeyemi, que era o seguimento do Children of Blood and Bone, também de fantasia. Depois tinha o Quem Teme a Morte, da Nnedi Okorafor, que é distopia e ficção científica. E tinha o Silêncio Entre Nós, da Abby Greaves, que é um romance contemporâneo. Eu não peguei num único livro desta lista. O único, à exceção aqui do Cinderella is Dead, que comecei, estava a gostar muito, mas não o terminei. E não o terminei simplesmente porque eu não me sentia disponível para ler. Quando se é blogger de livros, e acrescentando ao facto de eu ser livreira, nós passamos cerca de 80%, 75% a 80% do nosso tempo a falar sobre livros, a pensar sobre livros, a ler, a recomendar livros. Portanto, a nossa vida gira à volta dos livros, do conteúdo que nós queremos publicar nas redes sociais relacionados com livros. E há muita gente que chama a esta incapacidade temporária de ler um reading slump, uma ressaca literária, seja o que for. Eu tenho outro nome. Para esta situação em específico, eu tenho outro nome e o nome é exaustão. Uma ressaca literária para mim, ou um reading slump para mim, é quando nós estamos ainda de tal forma ligados ao livro que lemos anteriormente que não nos conseguimos desligar da história e das personagens ao ponto de nos concentrarmos e de nos dedicarmos a uma nova história. O que nos impede de ler e depois não conseguimos encontrar prazer nem contentamento em ler o livro que estamos a ler a seguir. No meu caso, eu não só não estou agarrada aos livros que li anteriormente, apesar de ter terminado o audiolivro dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que está excelente, a crítica já está aqui no canal, mas eu simplesmente não me sentia disponível psicológica e emocionalmente para ler. E isto deve-se ao facto de eu me sentir exausta e completamente assoberbada em conteúdo literário. No início, quando eu me apercebi do que é que se estava a passar, a meio do mês de março, eu tive aquilo a que se chama um imposter syndrome, ou o síndrome de impostor, que era, eu não estou a conseguir ler, então porque é que eu me chamo, ou eu me caracterizo como sendo uma blogger de livros? Como é que eu me posso considerar uma blogger de livros se eu não estou a ler, se não estou a criar conteúdo novo, se não estou a recomendar livros novos, se não estou a falar sobre os livros que estou a ler? Tudo isto acoplado ao facto e à frustração de eu não estar a conseguir ler, começou a criar todo um grande peso em cima da minha consciência e da minha mente, o que me deixou ainda mais assoberbada, o que me deixou ainda mais ansiosa, ainda mais nervosa e que me impediu ainda mais de ler. Até que eu dei um passo atrás e pensei, não, eu quero ser uma blogger de livros a sério. Isto não é só um hobby para mim, isto é um acrescento, é uma adição, é um recurso à minha profissão. É um bónus à minha profissão enquanto livreira. Mas ao mesmo tempo eu tenho que me lembrar de, para além de ser livreira, para além de ser blogger, eu também sou humana. E até os humanos, até aqueles que são mais entusiastas e mais dinâmicos e mais energéticos, precisam de descansar. E aquilo que se passou comigo no mês de março foi precisamente isso, foi exaustão. E eu não consegui pegar num único livro. Até os livros que eu tinha ainda do mês de fevereiro para ler, eu também não os consegui terminar durante o mês de março.
o que fez ainda pior, porque eu ficava frustrada porque não só não consegui terminar os livros que tinha ainda de fevereiro, como não consegui passar para a minha lista de leitura de março, e isto encavalitou-se umas coisas todas em cima das outras e eu acabei por simplesmente não ler. E eu percebi-me, eu tenho que parar, eu tenho que respirar, eu tenho que fazer uma pausa. Mas lá está, o síndrome de impostor veio ao de cima e a pensar como é que eu me posso considerar uma blogger de livros. Para toda a gente que estiver a ver este vídeo e também já tenha passado por essa mesma dúvida, e que se esteja a iniciar ou que já seja mais veterano em bloggers de livros, eu posso-vos dizer que podem continuar a chamarem-se ou a caracterizarem-se como blogger de livros, mesmo que vocês não estejam a ler todos os dias, todas as horas, todos os meses da vossa vida. Podem. Porque o facto é que vocês não vão deixar de gostar de ler. Vocês não vão deixar de ter recomendações, vocês não vão deixar de ter livros novos para sugerir aos vossos seguidores. Mas vocês também precisam de fazer uma pausa, e foi isso que eu fiz uma pausa. E vou continuar a ter conteúdo para publicar aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais. Tenho projetos a serem planeados que requerem muita atenção e muito planeamento, e vou continuar a ter conteúdo, e vou continuar a falar sobre livros, e vou continuar a recomendar livros, e eu simplesmente não vou publicar as minhas opiniões, porque não as tenho. Eu tenho opiniões dos livros que já li, mas destes livros que eu tinha para ler eu não tenho. E eu sei que há pessoas que estavam à espera das minhas opiniões e que estavam ansiosos e ansiosas por saber qual era a minha opinião acerca deste livro, ou daquele livro, ou seja, do que for. Mas neste momento eu não tenho. Se calhar tenho para o próximo mês, mas de momento eu não tenho. E não tenho precisamente porque eu, enquanto ser humano, tive que fazer uma pausa, porque eu estava-me a sentir extremamente ansiosa sobre o facto, ansiosa e frustrada sobre o facto de eu não estar a conseguir ler. E como não estava a conseguir ler, não me estava a conseguir concentrar, e como não me estava a conseguir concentrar, não ia poder dar uma opinião empírica e factual sobre o livro que estava a ler. Porque eu iria lê-lo frustrada, iria lê-lo sob pressão. E ninguém vai apreciar um livro se o está a ler sob pressão. Portanto, se vocês se identificam com esta situação, eu quero dizer-vos que o facto de descansarem, de não lerem livros, de fazerem uma pausa de um mês, um dia, um ano, o que seja, ir completamente para uma postura de media darkness, ou seja, sem publicar nada, sem estar no Instagram, sem estar no YouTube. Se vocês consideram que isso é o necessário para o vosso self-care, para o vosso autocuidado, façam-no. Porque a partir do momento em que vocês vão tentar forçar o vosso conteúdo não vai ser bom. E a realidade é que nós fazemos isto, quem é book blogger faz isto não só por interesse, mas também por gosto. E se nós perdemos o gosto ao nosso trabalho, ao gosto de ler, ao gosto de publicar, ao gosto de partilhar as nossas opiniões e debater as nossas opiniões, os nossos seguidores vão sentir essa mudança. Portanto, será que eu ainda tenho sugestões de livros? Claro que tenho sugestões de livros. Será que ainda tenho conteúdo para publicar no YouTube? Claro que sim, tenho montes, tenho um calendário de publicação enorme para o mês de Abril. Mas será que tenho críticas e opiniões literárias para partilhar neste preciso momento? Não. Mas tenho outras coisas. Outras coisas também que me entusiasmam e outras opiniões que também me entusiasmam sobre livros. Só não tenho opiniões concretas e específicas sobre um único livro. Portanto, o meu síndrome de impostor aqui, ou o meu símbolo de impostora aqui, não resulta. Porque eu vou continuar a publicar conteúdo. Eu vou continuar a dinamizar os meus canais, eu vou continuar a interagir com os meus seguidores. Eu simplesmente não tenho opiniões formadas sobre a minha lista de leitura. E, considerando aquilo que aconteceu em março, eu também não vou criar nem compilar uma lista de leitura para o mês de Abril, porque eu ainda me sinto com a necessidade de acalmar, fazer uma pausa na leitura, porque de momento nenhum livro que eu estou a ler me está a entusiasmar, nenhum deles me está a captar a atenção. Eu quero ler muita coisa, mas ao mesmo tempo não quero ler nada, não tenho vontade para nada. E se eu vou me estar a forçar, das duas uma, pode correr bem e posso efetivamente encontrar um livro que gostei de ler, e se calhar eu agora publico este vídeo e mais daqui a uns minutos sento-me na cama ou sento-me no sofá, pego num livro para ler e leio de uma assentada.
ou posso simplesmente voltar a pensar que não me apetece, que vou fazer outra coisa, vou ver uma série, vou ouvir música, vou ver um filme, vou sentar-me lá fora, que hoje está um dia bonito de sol. É normal. E se vocês também sentem esta necessidade de às vezes tirar uma pausa, independentemente de fazerem blogs de livros e de gerirem blogs de livros como hobby ou de uma forma mais séria, mais profissional, chamemos-lhe, também é importante que vocês saibam que é normal e que é aceitável tirarem uma pausa. Porque para além de serem bloggers, também são seres humanos e os seres humanos também precisam descansar. E quando o nosso cérebro nos diz eu não quero ler, é nesse preciso momento em que nós temos que nos aperceber que temos que fazer uma pausa. E temos que ouvir o nosso próprio corpo. E quando o nosso corpo nos disser, ou a nossa cabeça nos disser, sim senhora, vamos voltar a pegar nos livros, nós, sim senhora, voltaremos a pegar nos livros. Se vocês se identificam com esta situação e também consideram que fazer uma pausa nos blogs dos livros e de ler e tudo também é uma forma de autocuidado, de self-care, comentem, partilhem as vossas experiências, mostrem que na realidade aos outros leitores e às outras pessoas que eu conheço e que já recebi montes de mensagens acerca de eu sou uma pessoa nova aqui no mundo do Bookstagram ou aqui nova no mundo dos bookblogs e estou-me a sentir um bocado exausta ou exausta e já não sei o que é de partilhar e não estou a gostar nada daquilo que estou a partilhar e está tudo forçado. Calma. Respirem e façam uma pausa com Kit Kat. Façam uma pausa, a sério. Porque no momento em que vocês se aperceberem de que estão a forçar, é exatamente o momento em que têm que andar para trás. Ok? E perceber o que é que estão a fazer. Porque enquanto sair naturalmente, e o vosso entusiasmo sair naturalmente, isso é notado através da câmara. Vocês conseguem notar o entusiasmo através da câmara. Mas quando é forçado, também vocês conseguem se aperceber disso. Portanto, partilhem as vossas opiniões, digam-me, deem a vossa opinião, se não concordam, não concordam, se concordam, partilhem a vossa experiência e digam aos outros leitores e aos vossos seguidores de que é perfeitamente normal não terminar livros e de certa forma descansar, porque a vida é demasiado curta para lermos livros que não gostamos ou que não nos estão a entusiasmar. Espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, comentem, partilhem e subscrevam ao canal se ainda não o fizeram. Vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!